Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo desta maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma pergunta intrigante e complexa, que envolve tanto a área da soteriologia, a doutrina da salvação, como a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E a pergunta vem de um adolescente, e ele gostaria de saber, olha só que pergunta intrigante, o que vai acontecer com aquelas pessoas que têm transtornos mentais, transtornos psíquicos, psicológicos, pessoas que têm alguma deficiência mental. Como Deus vai tratá-las no dia do juízo final, no dia do acerto de contas, como Deus vai trabalhar com elas. Elas serão condenadas, elas serão absorvidas, elas serão lançadas no lago de fogo, juntamente com os outros desobedientes, pecadores, juntamente com os demônios, porque os demônios também serão julgados no dia do juízo. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, aí no versículo 2, né, ele vai dizer que nós iremos julgar o mundo. E não só o mundo, mas também os anjos. Nós iremos julgar os anjos. E esses anjos aí, com certeza, são os anjos caídos. E partindo aqui para a resposta, nós temos que ser sinceros que a Bíblia ela é obscura em relação a esse assunto. Nós não temos um texto bíblico que fale de maneira clara, peremptória, concisa, coesa e objetiva, lançando luz sobre essa pergunta. Você não tem um texto bíblico sobre isso. O que você vai ter são teses, são suposições que muitos estudiosos falam, tá? Porque o que a Bíblia ensina sobre a raça humana é que todos são pecadores. Paulo falando naquele famoso texto de Romanos 3:23, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E esse todos aí envolvem também os deficientes mentais. Envolvem também as pessoas que têm transtornos mentais. Eles também são pecadores. E outros sim, existem pessoas que já nascem nessa condição. E existem outras que se tornam. Se você for visitar o hospital psiquiátrico e conversar ali com os doutores, eles irão te informar, eles irão te falar que muitas pessoas que estão ali internadas eram normais, eram pessoas que viviam normalmente, eram casadas, tinham seu trabalho, e de repente alguma coisa aconteceu, um surto psicótico, algum transtorno, alguma coisa aconteceu na sua mente que ela se tornou totalmente desorientada, desvairada, né? louca, está lá internada, né? Tem pessoas que o grau de loucura é tão alto que todos os dias, elas recebem doses de medicamentos, remédios para se controlar. Então, como que Deus vai lidar com essas pessoas no dia do juízo? No dia do juízo final, elas estarão lá diante do trono de Deus. Como Deus vai reagir? Como Deus vai tratá-la? Então, de várias teses que você vai ter sobre esse assunto, hipóteses, porque você não tem um texto bíblico, como eu falei, que trabalhe de maneira clara, concisa sobre essa questão, é uma tese que é defendida por muitos, que no dia do juízo, essas pessoas, elas podem ser absolvidas. Veja que é uma hipótese, queridos. Não é uma afirmativa, é uma hipótese. Então, as pessoas que têm transtornos mentais, os deficientes mentais, pessoas que têm problemas psicológicos seríssimos, elas podem ser, no dia do juízo, absolvidas.
Porque uma pessoa que tem transtornos mentais seríssimos, e tem umas que têm um certo grau de lucidez, tem outras que não têm, tem outras que não têm. E elas, automaticamente, são seres amorais. E o que é uma pessoa amoral? Ou um ser amoral? É uma pessoa que não tem capacidade de escolha. Ela não pode escolher, ela não pode decidir, ela não pode resolver nada. Ela não pode tomar decisões, porque é como se fosse uma criança, um bebê. Alguém tem que escolher por ela, alguém tem que assinar por ela, alguém tem que decidir por ela. O pai, a mãe, os irmãos, algum familiar, um tio, a tia, porque ela não tem capacidade mental para isso. Então, essa é uma tese que é defendida por muitos estudiosos. Mas, como eu falei, é uma hipótese. É uma hipótese. Pode acontecer, mas nós não sabemos, porque nós não temos um texto bíblico claro, específico, coeso sobre esse assunto, de maneira específica. Não tem. Então, no dia do juízo, essas pessoas podem ser absolvidas. Essa seria a minha resposta. Essa seria a minha resposta. Tá certo? Porque nós sabemos que a salvação, ela vem de Deus. Correto? E se Cristo na cruz do Calvário, olha só que interessante. Se Cristo na cruz do Calvário, ele pagou os pecados dos bebês, das crianças que morrem na sua tenra infância, dos bebês que morrem no ventre da mãe, dos bebês que morrem ao nascer, né? Ou nas crianças aí que morrem com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e elas não têm capacidade de escolher, de decidir, de agir. Mesmo elas sendo pecadoras, porque todos nascem em pecado, só que uma criança, ela não tem consciência do pecado. Ela nasce em pecado, ela é pecadora, mas ela não tem consciência do pecado. Então, por isso, Jesus na cruz do Calvário pagou também os pecados dessas crianças, desses bebês. Assim também, Cristo na cruz, ele pagou o preço dos pecados dessas pessoas, dos deficientes mentais, das pessoas que têm transtornos mentais. Muitos estudiosos defendem essa posição, porque a salvação só acontece por Cristo, por meio de Cristo. Tá? Cristo não é o plano B de Deus. Cristo não é o plano C. Cristo é um plano específico. Cristo é a resposta de Deus para a humanidade. Então, assim como os pecados desses bebês, dessas crianças que morrem na sua tenra infância, foram pagos na cruz do Calvário, os pecados das pessoas que têm deficiência mental, transtorno mental, tá? Transtornos psíquicos e psicológicos, Cristo também pagou os pecados dela. Por isso que muitos defendem essa hipótese, essa tese, que no dia do juízo elas serão absolvidas, porque não pode escolher, elas não podem decidir, ela não tem essa capacidade mental. E Deus não é injusto em lançá-las no lago de fogo, assim como todos aqueles que serão lançados e condenados. E se você gostou dessa resposta, meu querido, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se você gostou, se você não gostou, porque é uma pergunta complexa, intrigante e difícil, nós temos que reconhecer, mas não podemos fugir dela. Podemos fugir dela. Então, a todos aqueles que estarão acompanhando, ou já acompanhou esse vídeo aqui, deixa aqui os seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. E
só mais uma pincelada aqui, meus parabéns ao adolescente que fez essa pergunta. Que pergunta complexa, que pergunta complicada. Mas, se não tiver a pergunta, também não terá a resposta. Então, mais uma vez eu peço, comente aqui, deixe aqui nos seus comentários o que vocês acham, o que vocês acharam dessa resposta e deixe também aqui as suas opiniões, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.